O gene que codifica a molécula de hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio nos vasos sanguíneos, apresenta dois alelos principais, HBA e HBS. O alelo HBA é dominante no que diz respeito à prevenção da anemia, pois no heterozigoto, um único alelo HBA é suficiente para produzir a hemoglobina funcional. No entanto, o formato das hemácias apresenta características distintas. No heterozigoto, as células podem ter um formato discretamente falciforme, não são totalmente falciformes, o que não compromete significativamente sua função, mas indica uma variação estrutural. A herança exemplificada para o formato da hemácia é um caso de... Bom, pessoal, coisas a se destacar antes da gente ler as alternativas, né? Ele fala que o HBA, né, o alelo HBA, é dominante no que diz respeito à prevenção da anemia, ou seja, num heterozigoto, se você tiver um HBA só, ele já tem a hemoglobina funcional. Só que em termos de formato da hemácia, você vai ter no heterozigoto as células um formato discretamente falciforme. Então, uma hemácia padrão, pessoal, ela é bem arredondadinha, né? A gente vê assim que ela tem como se fosse um fundinho aqui. Se você tem uma anemia falciforme, que é uma condição genética que tem a ver aqui com esses alelos, né? Ou seja, você está o alelo HBA em homozigose recessiva, você vai ter a hemácia com um formato de foice. Isso aqui caracteriza uma anemia falciforme, que é uma característica genética que pode, né, prejudicar a pessoa ao longo da vida. Ela tem que controlar isso aqui como doença. Mas se a pessoa é heterozigota, a hemácia dela vai ser levemente falciforme. Então ela vai apresentar uma característica intermediária entre, né, a característica dominante e a recessiva. Ok? É isso que ele pede pra gente aqui. Qual que é o tipo de herança que o formato da hemácia, né? Que é esse formato intermediário. Ele é um caso de polialelia, pessoal? Não, né? A polialelia, também chamada de alelos múltiplos, ocorre quando uma característica é determinada por vários alelos, por mais de dois, que não é o caso aqui. Tranquilo? Letra B. É um caso de codominância? Não é codominância, porque para ser definido, né, como uma codominância, os organismos eles têm que expressar ambos alelos ao mesmo tempo. É muito conhecida a codominância, né, no sistema ABO, no sistema sanguíneo ABO, em que a pessoa do tipo AB, ela tem um genótipo IAzão e Bzão. Então ela manifesta tanto o dominante A quanto o dominante B. Tranquilo? Isso é codominância. Não é o caso dessa característica intermediária aqui do formato da hemácia, ok? Epistasia recessiva, pessoal, também está incorreta, porque a epistasia recessiva é um tipo de interação gênica que ocorre quando um par de alelos recessivo inibe a ação de outro par de alelos. Então, ele não vai deixar com que o outro par de alelos se manifeste. Não é o que está acontecendo aqui também. Letra D. Dominância completa? Essa também não é a nossa resposta, porque a dominância completa é o caso clássico, né? É aquela em que o alelo vai se expressar independente de estar em homozigose ou heterozigose. Então, o fenótipo produzido tanto por exemplo, azão quanto azão-azinho vai ser igual, diferente daqui. Aqui um azão-azão seria esse formato e um azão-azinho seria esse. Então, esse caso da questão é o que a gente chama de dominância incompleta, ou seja, no heterozigoto, a hemácia vai apresentar esse formato discretamente falciforme, que é um fenótipo intermediário, que é o que acontece nessa dominância incompleta, em que os alelos expressos em heterozigose, eles têm um fenótipo intermediário ali entre o dominante e o recessivo. Então, a nossa resposta, letra E.